Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque pudemos louvar, Senhor, pudemos engrandecer o teu nome, Senhor. E te pedimos, Pai Santo, tem misericórdia do mensageiro dessa manhã, Pai Santo. Que não seja, Senhor, o Anderson falando, Senhor, mas somente o teu Espírito através de mim, Senhor. Que nós possamos, Senhor, meditar em tua palavra, Senhor, aprender a tua palavra, Senhor. Que os nossos corações sejam rasgados, Senhor. Assim, Senhor, como eu sei, Senhor, que o Senhor já rasgou meu coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Fale conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Usa-me, Pai, apesar de mim, Pai. Essa é a oração que te faço, Senhor. Não porque merecemos, mas somente em nome de Jesus. Amém. A leitura é um pouquinho extensa, irmãos. E nós avançaremos e retornaremos em alguns momentos. No início do capítulo 10, Samuel, como o André pregou no sermão anterior, unge Saul em segredo. Nesse momento, agora é chegado o momento que isso se tornará público. Samuel, ele convoca todo o povo, mas a primeira coisa que Samuel faz, quando ele convoca todo o povo, é o versículo 17 e 19, ele diz assim: Samuel convocou o povo de Israel em Mispa e diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam, mas vocês agora rejeitaram a Deus, que os salva de todas as suas desgraças e angústias. Antes de haver qualquer tipo de eleição, Samuel ele deixa muito claro uma coisa: Israel, vocês rejeitaram Deus como rei. Independente do homem que ocupe o lugar, né, a gente vê toda a questão das sortes que serão jogadas naquele momento, independente do homem que ocuparia a posição de rei, Deus havia sido rejeitado. E como nosso pastor Miguel nos ensinou em alguns sermões anteriores, rejeitar o reinado de Deus é também rejeitar a sua própria identidade como povo de Deus. Rejeitar o reinado de Deus é rejeitar nossa própria identidade como povo de Deus. E agora, a escolha secreta no começo do capítulo 10 é tornada pública. O povo recebe o que pediu, né? Eles recebem o rei. E para surpresa geral, onde está o rei? Escondido. Essa é na primeira aparição pública do rei Saul. Saul está escondido no meio das bagagens. E o mais interessante é que o povo de Israel fala assim, deixa isso bem claro, e Samuel reforça isso, que o povo não quer que o nosso Senhor seja o rei que vai à frente das batalhas. Mas, quando eles pedem o rei, Deus concede o rei. E para eles encontrarem esse rei, eles precisam de ajuda do nosso Deus. Eles não conseguem nem encontrar o rei que eles pediam, porque o rei está escondido. E pensa bem, né? Vamos pensar como se fosse um filme. Gente, tá vindo o herói que ele vai salvar a gente, é isso, é aquilo, outro. Onde está o rei? Onde está esse herói? Onde está? Escondido. Essa é o primeiro ato da monarquia de Israel. Quando os homens passam a confiar em reis humanos, o primeiro rei deles está escondido, está com medo. É necessário que Israel volte e pergunte, como no versículo 21 diz: Então fez ir à frente de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matre foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. E o que o povo de Israel fez? Consultaram novamente o Senhor e perguntaram: Senhor, ele já chegou? Chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico que rejeitam Deus como rei, e para poder encontrar o rei, eles têm que consultar novamente o Senhor. E Deus responde: sim, ele está escondido no meio da bagagem, no versículo 22. E o mais interessante é que, né, quando a gente pensa, nossa, quem vai para a guerra é o rei Saul, cadê o rei Saul? Ele está escondido, mas o povo ele começa a ignorar tudo isso. Porque no versículo 23 fala assim: quando o Senhor disse, ele está escondido no meio da bagagem, o pessoal saiu correndo para tirar ele de lá. E
né, ignorou completamente onde Saul estava, o que Saul estava fazendo. Eles só correram para tirar Saul de lá e colocaram ele no meio, né, do povo. E é interessante, e sempre vai ser interessante quando a gente ouvir a palavra que... A palavra não, desculpa. A característica de Saul, que é a altura. Anteriormente, nós tratamos, né, inclusive o profeta Eli, com peso. Agora, a gente vai chegar à característica de altura, que não é uma característica muito boa. Não para Saul, tá? Que eu tenho 1,92 m, mas Saul, nesse momento, não é uma característica boa. E nós entenderemos avançando o porquê. Mas diz aqui que quando ficou no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Aí eu escrevi assim: a primeira impressão do rei de Israel não pode ser definido como um começo empolgante. Os israelitas, no capítulo 8, pedem um rei que nos governará e sairá à nossa frente para combater a nossa batalha. E Saul está escondido no meio da bagagem. Mas os israelitas estão tão determinados de conseguir um rei humano que ignoram o fato de Saul estar escondido, e quando encontram, ainda nós encontramos a palavra vinda de Samuel, que fala assim: vocês veem um homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio do povo. Ignoram completamente o que Saul estava fazendo, que era se escondendo, né, daquele momento de se tornar rei. E Samuel ainda, né, atesta, falando: olha aí, o rei que vocês escolheram. Não há ninguém entre o povo. E o André já disse isso, né, na pregação anterior, que Saul ele era um homem que era imponente, né? Se fôssemos escolher alguém para liderar o povo, ainda mais, né? Ainda apesar de Saul estar escondido no meio da bagagem, o povo vê aquele cara alto, muito alto, que os mais altos do povo batiam nos seus ombros, e quando o povo vê aquilo, finalmente temos aquilo que nós precisávamos. O rei que Israel julgava precisar. Um homem alto, com porte, que quando ele chega todo mundo tem medo, apesar dele ter ficado escondido dentro da bagagem. Mas Israel finalmente parece encontrar aquilo que Israel queria. Israel, é bom lembrar, que queria ser muito parecido com os povos vizinhos. E um rei imponente era tudo que os povos vizinhos tinham. Mas uma coisa interessante é que a monarquia aqui em Israel ela ainda está sendo constituída. E se nós avançarmos, quando avançamos o texto, nós vemos que a gente pensa, né, agora que existe um rei, vai ter palácio, esse rei vai sair junto com os seus soldados, vai ter todos cercando, né, a corte real, mas não é isso. Ainda é o começo da monarquia em Israel. Quando nós vemos novamente o rei Saul, nós o vemos no pasto. Nós o vemos com seus bois. Ele está trazendo o gado do campo. E uma coisa interessante, muito interessante, é quando vemos que, né, apesar de Saul estar escondido, apesar dos israelitas colocarem Saul na posição, né, que deveria ser ocupada de Deus como o rei que vai na frente das batalhas, o nosso Deus, ele continua sendo misericordioso com o povo. O nosso Deus, ele continua sendo misericordioso com Saul. No versículo 26, fala que Saul ele foi para casa, né? Porque ainda não existiam palácios, ainda não existiam as características de uma monarquia, de um reinado. Mas fala assim, ó, Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Deus está tocando no coração de guerreiros para que eles possam auxiliar Saul. Apesar do povo escolher aquilo, apesar do povo escolher não escolher Deus, Deus continua tendo misericórdia e abençoando o povo. Quando Saul retorna para o seu lar em Gibeá, Deus ele separa guerreiros, toca o coração de guerreiros para que eles possam auxiliar Saul. Alguns vadios, né, porém disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presentes alguns, mas Saul ficou calado. A minha a NVI ela diz alguns vadios. Mas, gente, sendo bem honesto, né?
como esse homem pode nos salvar? Se ele estava escondido dentro da bagagem, eu acho que, apesar deles estarem errados, né, porque foi uma decisão, né, de acordo com o desejo do povo, as pessoas não deveriam, né, criticar. Mas a primeira impressão é, ele estava dentro da bagagem, né? Como ele pode nos salvar? É compreensível, mas é bom lembrar que aqui foi decidido de acordo com a vontade do povo. Avançando, o versículo 1 diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás o amonita respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Um breve tempo, né, após se tornar público que o Saul agora não é mais Saul, mas sim o rei Saul, é o rei de Israel, entra em cena um rei amonita, né? Naás. Naás, a tradução de Naás é serpente. É muito importante a gente lembrar disso mais à frente. A tradução de Naás é serpente, tá? Ele avança contra a cidade de Jabes de Gileade e a cerca. E, né, ele fala para Israel propõe: faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a vocês. Um ponto importante é, sempre quando a gente lê atentamente a Bíblia, e voltando, né, sermões anteriores, o nosso pastor Miguel nos ensinou que, até então, o máximo que tinha dentro do povo de Israel como arma eram lanças. Tirando isso, era um povo que se defendia com paus e pedras. Né? Ou, quando acabava pau e pedra, tinha que ser um confronto físico. Então, esse povo é um povo que ainda não usa espadas, nem vai usar no reinado de Saul. O povo só usará espadas, escudos, instrumentos feitos com metal, com bronze, só no reinado de Davi. Até então, esse povo ainda que está se constituindo como monarquia, né, tendo a figura de um rei, tendo um exército que a defenda, é um povo que é indefeso. Então, qualquer um que chegasse a esse povo indefeso, eles sempre saíam pela tangente de procurar fazer um acordo. E eles propõem um acordo para o rei amonita. Eles procuram o amonita e falam: nós queremos fazer um tratado. E o que o amonita faz? Ele fala: ok, faremos um tratado, mas para isso arrancarei o olho direito de cada um. Não é um acordo muito vantajoso, né? Principalmente para Israel. Cada um vai perder o seu olho, cada um vai perder o seu olho direito. Mas por que o Naás está fazendo isso? Porque ele quer humilhar Israel. E é bom lembrar, né, quando nós vemos sempre Israel indo para a batalha, infelizmente no capítulo 8, Israel tem a brilhante ideia, né, de levar a arca de Deus para a batalha, mas sempre quando Israel foi para a batalha, Israel foi derrotado até esse momento. Só quando Samuel entra, que o Samuel começa a ser visto como, de norte a sul de Israel, como um profeta de Deus, é que Israel tem alguma oportunidade. Mas agora não é mais a questão de termos Israel como profeta de Deus à frente do povo. Agora Israel é constituído um rei. Saímos de Juízes e agora temos um rei em Israel. E o primeiro detalhe é que Israel tenta fazer um acordo e não consegue. A cidade inteira foi cercada. E Naás, ele quer humilhar Israel. E nisso, avançamos um pouco e encontramos Saul, né? Saul, até então, rei, não está no palácio, não está liderando o exército, não tá. Ele está no campo, vivendo a vida que ele vivia antes. É bom lembrar que, anteriormente, o nosso irmão André, ele trouxe na pregação dele, e o fato histórico é que Saul ele foi procurar as jumentas dele. Saul estava cuidando da propriedade da família dele. E Saul, mesmo sendo rei, porque ainda não existia uma cartilha de como ser rei em Israel, ele volta para casa para fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. Vou cuidar do gado e vou ficar lá no meu cantinho, quietinho, sou rei, beleza, obrigado, mas estou dentro, né,
dos meus afazeres, estou continuando fazendo o que eu precisava fazer. E os mensageiros, no versículo 4, eles chegam a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo. E todos choraram em alta voz. É o desespero, né? Uma nação que não sabe se defender, um povo, né? Ainda não nação, mas um povo que ainda não sabe se defender. E quando houve qualquer notícia que um amonita ele vai chegar e vai arrancar o olho das pessoas, o olho direito, para fazer o acordo, a gente espera uma reação, né, mais fervorosa de Israel, mas não. Todos começam a chorar. E Saul, ele está vindo que ele está voltando, né, que ele estava tratando o gado do campo, e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então eles contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Eu acho que o mais fantástico da história de Saul é a gente ver como Deus é misericordioso com a vida de Saul. Como Deus ele vem tocando, e não é uma coisa que a gente lê e pensa, nossa, Deus estava ali. É claro, é fato que Deus estava ali. Quando a gente vê, quando Saul está entre os profetas profetizando, é por conta do poder de Deus. Quando nós vemos que os guerreiros que foram acompanhando Saul foram tocados, é porque Deus tocou o coração deles. E aqui, quando Saul recebe essa notícia, é muito interessante, nós temos uma leitura atenta que fala que o Espírito de Deus se apodera de Saul. E o temor do Senhor, ele cai sobre todo o povo. Não é Saul, finalmente, ele se identificou como rei e falou, nossa, eu sou o herói que o Israel precisava. Não, não é isso. É Deus que está tocando no coração de Saul. Aqui no versículo 6 diz assim, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O fato de Saul ficar furioso com essa notícia é porque o Espírito de Deus se apoderara sobre ele. Avançando, irmãos. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços e, por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. É muito interessante. A partir desse momento, o povo veio unânime. Até então, né, a gente vê no capítulo 8, que 38 mil soldados foram mortos em batalha. Agora, depois que muito parecido, né, Samuel e Saul. Quando Saul, ele convoca o povo, aparecem 330 mil homens. E quando Saul se reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. Quando Saul se reuniu em Bezeque, E disseram os mensageiros de Jabes: diga aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Versículo 11. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Israel obtém aquilo que ele queria. Israel não queria um rei que fosse a batalha, não queria alguém que fosse estrategista. A primeira vez aqui que a gente vê alguém, né, tendo algum conceito militar, alguma tática militar. Aqui diz que Saul ele dividiu em 3 grupos, cada um para um lado diferente. No versículo 11, entraram no acampamento amonita na alta madrugada e o mataram até a hora mais quente do dia. Até a hora que eles falaram que iriam se render, todos os homens estavam mortos e não sobrou nem 2 para andarem juntos. Todo mundo foi disperso. Israel pediu, não pediu? Israel não queria alguém que fosse à frente das batalhas? Israel tem um líder militar. Israel tem um homem alto, imponente, um líder militar, um estrategista. E, novamente, se nós lermos atentamente, tanto o fato de Saul ficar furioso
quanto o povo ser mobilizado é por conta do desejo e da vontade de Deus. Deus está tendo misericórdia não só da vida de Saul nesse momento, mas também da vida do povo de Israel. O povo não queria que Deus fosse à frente da batalha, mas ainda que o povo não quisesse que Deus fosse à frente da batalha, Deus sempre está à frente da batalha. Versículo 12 diz assim: Então o povo disse a Samuel: Quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos estes homens e nós os mataremos. 13. Saul, porém, disse: Hoje ninguém será morto, pois neste dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo do Senhor foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor. E Saul e todos os habitantes israelitas tiveram momentos de grande alegria. Seria o final perfeito, né? O povo pediu, Deus deu para o povo o que o povo queria, e ali está, né? Apesar do começo, né, de bem estranho, de Saul estar escondido no meio da bagagem, finalmente o povo tem aquilo que eles pediram. Um estrategista militar, alguém que as outras nações vizinhas tivessem medo, queriam ter uma história de vitória, né? Que isso daí muitas vezes era, na maioria das vezes, na verdade, para Israel, não era uma verdade. Israel mais perdia do que ganhava até então. Sempre Israel era a nação que alguém ia lá e saqueava, né? Tem um rei que chega e fala que, vamos fazer um acordo, vamos, mas para você fazer um acordo comigo, cada um daqui vai perder o olho direito, ou seja, queria deixar a população toda, né, só com o olho, para ver como Israel ele era uma chacota ao redor. Porque qualquer um que chegava, e a gente está falando aqui dos amonitas, que não eram nem a maior nação ao redor naquele momento. Qualquer um que chegava naquele momento, não só ameaçava Israel, como tripudiava de Israel. E Israel tem o que precisava, né? Que eles julgavam que precisavam. Que era um rei que vai à frente da batalha, e vocês veem aqui que quando, né, proclamam Israel como rei na presença do Senhor, aqui fala de uma grande festa, de um grande banquete, todo mundo está feliz. E nós retornaremos ao fato que lá no capítulo 2, a gente tem a oração de Ana. Os irmãos devem lembrar que Ana, ela está orando porque Ana era infértil. E na oração de Ana, Ana fala assim, que o Senhor humilha e exalta. Nós lemos que Saul, ele era um homem imponente. Os homens mais altos de Israel batiam seus ombros. Apresentar Saul como um homem alto não é uma coisa tão boa assim. Nós sempre podemos lembrar de Eli, quando fala que Eli, né, e os seus filhos, eles consumiam as gorduras que eram destinadas ao Senhor, e Eli era tão pesado que, ao receber a notícia, ele morreu de primeira. E aqui a gente vê Saul como um homem alto. Se nós ouvirmos cuidadosamente o Cântico de Ana, nós veremos que nós não devemos falar tão orgulhosamente. E sempre quando pontua, Samuel aqui não está pontuando que Saul é um homem alto por qualquer questão. Mais à frente, quando Samuel ele vai ungir um novo rei de Israel, ele vê o filho mais velho de Jessé, né, que é Eliabe. E ele ouve o seguinte do Senhor: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Por muito tempo, eu acho que a gente se questiona por que Saul não era um rei que que o povo queria, mas não era o rei que Deus queria colocar no trono. Saul era um homem, né, aparentemente belo, um homem forte, um estrategista, todas as definições de um rei, né, muito bom. Era isso que o povo queria. O problema de Saul nunca esteve na aparência. O problema de Saul sempre esteve no coração de Saul. Mais à frente nós veremos que não é um homem que se arrepende,
é um homem que tenta, né, tomar o lugar do profeta para fazer o sacrifício. Nós veremos mais à frente que é um homem invejoso, é um homem ciumento. Todas as características físicas de Saul eram belas, só que seu coração estava muito longe de Deus. Deus não quer que nós sejamos, né? Deus não quer o nosso exterior. Isso serve para a nossa igreja. Isso serve para o reino de Deus. Deus não quer pessoas que falem muito bem, pessoas que sejam as melhores. Não quer homens que o mundo enxergue como belos, como atrativos. Deus quer homens e mulheres com corações tementes, piedosos e que vivam de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que a igreja não seja uma igreja que seja conhecida por um templo maravilhoso, nem pela quantidade de carros ou qualquer coisa que os irmãos tenham. Deus quer que a igreja tenha homens e mulheres com corações sensíveis à sua palavra. Os atributos físicos de Samuel sempre são enfatizados. E vemos que aos olhos do povo, Samuel era o rei pelo qual esperavam. O nome de Naás, em hebraico, Nashash, significa serpente. A esperança do povo de Israel era de que Saul fosse o homem que pisaria na cabeça da serpente. O primeiro ato de Saul é enfrentar Naás e vencer Naás. O primeiro momento da história de Saul é derrotar a serpente. Todo mundo esperava que Saul fosse o homem que pisaria na cabeça da serpente. Só que Saul é apenas mais um Adão. Saul é apenas mais um homem pecador como eu e você. Aquele que vai pisar na cabeça da serpente, nós não fomos atraídos por nenhum tipo de beleza, nenhum tipo de majestade. Isaías 53 diz que ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que o desejássemos. O rei que precisamos não é o rei que precisamos confiar ou sermos atraídos por sua aparência. O rei que precisamos não é o rei que confiamos pela força do braço ou por sua estratégia militar. O rei que precisamos é como aprendemos no Cântico de Ana, que o Senhor humilha e exalta. E nós vemos isso de modo supremo no nosso Senhor Jesus, humilhado e exaltado. Filipenses 2,6, convido os irmãos que todos possam abrir, por gentileza, Filipenses 2, de 6 a 11. Filipenses 2, dos versículos 6 a 11. Nós vemos o verdadeiro rei. Nós vemos aquele que veio realmente para pisar na cabeça de Naás. Aquele que veio para pisar na cabeça da serpente. Nós não vemos um homem apenas. Nós vemos um homem 100% homem e 100% Deus. O Cântico de Ana diz que o Senhor humilha e o Senhor exalta. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o verdadeiro rei de Israel. O rei que precisamos não é o rei que merecemos. E graças a Deus por não sermos nós que escolhemos o rei, mas ele que nos escolheu antes da fundação do mundo.
e amém por isso. Oremos, irmãos. Pai Santo e amado Deus, graças te damos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por sua igreja, Senhor, estar reunida, Pai Santo. Muito obrigado, Pai Santo, porque nós sabemos, Senhor, que nós não fomos atraídos, Senhor, por beleza, Senhor. No nada, Senhor, que seja físico, Senhor. Se alguma beleza, Senhor, que fomos atraídos, Senhor, é na beleza de tua santidade, Pai. Deus, pedimos, Pai Santo, que nós sempre, Pai Santo, olhamos para a cruz, Pai, onde Deus está humilhado, Pai. Está esvaziado, Senhor, apenas na forma humana, Senhor, entregando-se por nós, para que nós, Senhor, hoje pudéssemos ter acesso a Ti, Pai. O Rei que precisamos é o Senhor Jesus Cristo, Pai. É Ele que vem, Senhor, pisar na cabeça da serpente, Pai. É Ele, Pai Santo, que tem vitória, Senhor, em todas as batalhas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai Santo, a entender, Pai, que nós não precisamos, Senhor, olhar, Senhor, estar atento, Senhor, somente a atributos físicos, Senhor, somente na capacidade de nossas mãos, Senhor. O Senhor faz infinitamente mais do que pedimos e precisamos, Pai. Mesmo com o rei Saul, Senhor, o Senhor teve misericórdia do povo de Israel, Senhor. Mesmo conosco, Pai Santo, antes inimigo, Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, Pai. Te pedimos, Pai Santo, tenha misericórdia, Senhor, da nossa igreja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, Pai. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai. Que o púlpito dessa igreja, Pai Santo, seja apenas, Pai Santo, um lugar, Senhor, onde a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente, Senhor, é ensinada e professada, Pai. É o que te pedimos, Pai Santo. Fique conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.